Eu estava arrumando o armário do quarto, naquela quinta-feira comum, dobrando lençóis que ainda cheiravam ao amaciante que Roberto sempre dizia ser caro demais. Quando ouvi a porta da frente se abrir, ele nunca chegava antes das 7 da noite, mas ali estava, às 3 da tarde, com uma expressão que eu nunca tinha visto em 23 anos de casamento. Sentou-se na beirada da cama, olhou para suas próprias mãos, como se elas pertencessem a outra pessoa, e disse com uma voz que tentava soar casual, mas tremia nas bordas: Claudete, preciso te contar uma coisa. Há 10 anos, quando meu pai morreu e deixou aquela herança, eu não investi tudo na empresa como te falei. Escondi R$1 milhão. 1 milhão inteiro. E agora eu vou usar esse dinheiro para recomeçar a minha vida. Sozinho. Já aluguei um apartamento, já transferi tudo para uma conta que você não tem acesso. Ele se levantou, pegou a mala que já estava pronta atrás da porta e completou antes de sair. Você sempre foi uma boa esposa, Claudete, mas eu mereço viver um pouco antes de ficar velho demais. Os papéis do divórcio chegam semana que vem. A porta fechou, e o silêncio que ficou era tão pesado que parecia sugar o ar do quarto. Fiquei ali parada, segurando aquele lençol, sentindo meu mundo desabar em câmera lenta. 23 anos reduzidos a você. Sempre foi uma boa esposa. Mas então, pela primeira vez em horas, meus lábios se curvaram em um sorriso pequeno e perigoso, porque havia algo que meu querido Roberto não sabia. Algo que faria aquele milhão dele parecer dinheiro de troco. Meu nome é Claudete, tenho 47 anos, e passei os últimos 23 dedicando cada hora do meu dia a construir uma vida que eu achava que era nossa. Conheci Roberto quando eu tinha 24, trabalhando como secretária em uma pequena empresa de importação. Ele era o vendedor mais carismático do escritório. Aquele tipo de homem que fazia todo mundo rir e que parecia ter planos grandiosos para o futuro. Me conquistou com jantares simples, promessas de uma vida construída tijolo por tijolo, e aquele jeito de me olhar como se eu fosse a única pessoa no mundo. Casamos depois de 2 anos de namoro, numa cerimônia modesta, mas cheia de esperança, e eu larguei meu emprego quando ele me pediu: vamos construir nosso império juntos. Ele dizia: mas eu preciso que você cuide da nossa base, da NASA Caça, enquanto eu batalho lá fora. E eu acreditei. Deus, como eu acreditei. Os primeiros anos foram de luta, daquelas que você se orgulha depois, porque acha que está construindo algo sólido. Acordava às 5 da manhã para preparar as marmitas dele. Economizava em tudo. Costurava nossas roupas, transformava sobras em refeições que pareciam fartas. Roberto trabalhava até tarde, voltava cansado, mas sempre com aquele sorriso que me fazia sentir que tudo valia a pena. Quando a empresa dele finalmente começou a crescer, eu era a primeira a comemorar. Cada cliente novo, cada contrato fechado, eu celebrava como se fossem vitórias minhas também. Porque eram, não eram? Afinal, quem mantinha a casa funcionando? Quem cuidava de cada detalhe para que ele pudesse se concentrar apenas no trabalho? Quem aceitava ficar sozinha, noites e mais noites, fins de semana e feriados, enquanto ele construía nosso futuro? Quando o pai dele morreu, há 10 anos, Roberto ficou devastado. Eram próximos, e a perda foi brutal. Lembro do enterro, de como ele segurou minha mão com tanta força que deixou marcas, de como chorou no meu ombro naquela noite, dizendo que se sentia perdido. A herança veio 2 meses depois. O advogado disse que eram quase 2,5 milhões de reais. Roberto me mostrou os documentos, me incluiu nas conversas, ou pelo menos eu achei que sim. Vamos investir na empresa, ele disse. Vamos transformar isso em algo maior, algo que vai garantir nosso futuro. E mais uma vez, eu apoiei, porque era isso que esposas faziam, não era? Apoiavam, confiavam, sacrificavam. O que eu não sabia é que enquanto eu abria mão de sonhos, de carreira, de uma identidade própria, ele estava escondendo R$1 milhão. 1 milhão que ele guardou como um plano de fuga, como uma saída de emergência, caso decidisse que eu não era mais necessária. E o pior de tudo, não era nem o dinheiro, era o tempo. 10 anos olhando nos meus olhos,
dividindo a cama comigo, aceitando o meu cuidado, minha dedicação, minha vida, enquanto planejava sua própria partida. Quantas vezes ele me viu escolhendo produtos mais baratos no mercado, enquanto tinha 1 milhão escondido? Quantas vezes me ouviu dizer: não podemos para coisas que eu queria, pequenos sonhos que eu engolia, porque achava que estávamos economizando juntos? A traição não estava apenas no dinheiro ou na separação. Estava em cada dia daqueles 10 anos, em cada momento que foi uma mentira disfarçada de parceria. Mas Roberto cometeu um erro que custaria tudo. Ele subestimou a mulher que escolheu para esposa. Achou que eu era apenas a Claudete que acordava cedo, que dobrava lençóis, que aceitava migalhas, enquanto ele guardava o banquete. O que ele não sabia é que a Claudete que ele estava abandonando era apenas metade da história. A outra metade estava guardada em um envelope lacrado há 15 anos, esperando o momento certo de emergir. 3 dias depois que Roberto saiu, eu ainda estava processando a devastação, mas minha mente começou a funcionar de uma forma diferente. Não era mais a névoa do choque, era uma clareza afiada, quase clínica. Foi quando me lembrei dela, Dona Amélia, a madrinha de Roberto, aquela senhora elegante que sempre me tratou com um carinho especial, quase maternal. Ela faleceu há 15 anos, pouco antes do pai de Roberto. E no dia do velório, me chamou para um canto. Estava pálida, fraca, mas seus olhos tinham uma intensidade que nunca esqueci. Claudete, ela sussurrou segurando minhas mãos, com uma força que não parecia possível naquele corpo frágil. Preciso que você guarde algo para mim, e o importante, muito importante. Me entregou um envelope grosso, lacrado com cera vermelha, e uma chave antiga presa com um cordão. Não abra agora. Guarde em um lugar que só você saiba, e abra apenas quando sentir que precisa. Você vai saber a hora. Confio em você, Mohammed. Mais do que confio em qualquer um da minha própria família. Na época, fiquei confusa. Por que ela não daria isso para Roberto Suafilrado? Por que para mim? Mas havia algo nos olhos dela. Uma ergânquia. Um pedido silencioso que eu não podia recusar. Aceitei. Prometi que guardaria. E ela sorriu aliviada, antes de fechar os olhos e dormir pela última vez naquela noite. No dia seguinte, enterramos Dona Amélia. E no meio da correria do luto e dos trâmites, acabei esquecendo do envelope. Escondi atrás de uma tábua solta no armário da lavanderia. Aquele canto que só eu conhecia, porque era onde guardava meus pequenos tesouros, menos cartas antigas, fotos da infância, pequenas coisas que Roberto achava entulho sentimental. 15 anos. Aquele envelope ficou ali por 15 anos, esperando, e agora com Roberto fora de casa, com meu mundo desmoronando, a memória de Dona Amélia voltou como um raio. Era como se ela soubesse, como se tivesse visto algo no futuro que eu não conseguia enxergar. Você vai saber a hora, ela tinha dito. E eu sabia. Era agora. Fui até a lavanderia com as mãos tremendo. Afastei as roupas velhas, senti a madeira até encontrar a tábua solta. O envelope estava lá, intacto, a cera vermelha ainda selada, a chave antiga balançando no cordão. Peguei tudo e sentei no chão daquela lavanderia apertada, sentindo o peso daquele papel entre minhas mãos. Mas algo me impediu de abrir naquele momento. Não era medo exatamente. Era um pressentimento. Dona Amélia tinha sido uma mulher estratégica, meticulosa. Se ela havia guardado isso para mim com tanto cuidado, com tanto segredo, talvez houvesse um timing certo para usar essa informação. Talvez abrir precipitadamente fosse desperdiçar uma vantagem que eu ainda não entendia completamente. Então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Guardei o envelope novamente, mas dessa vez em um lugar ainda mais seguro. Dentro de uma caixa de sapatos, no fundo do meu guarda-roupa, embaixo de cobertores que Roberto nunca tocava. Ia esperar, observar, ver até onde essa história iria, antes de jogar minha carta oculta. Naquela mesma semana, tive minha consulta médica de rotina. Estava atrasada há meses, mas com toda a turbulência, quase cancelei. Decidi ir porque precisava sair de casa,
fazer algo normal, fingir que minha vida não estava implodindo. A doutora Helena me cumprimentou com seu jeito caloroso de sempre. Perguntou como eu estava. E eu menti dizendo que tudo bem. Os exames eram de rotina, menos pressão, sangue, as coisas habituais. Você está bem demais para alguém de 47. Ela brincou enquanto revisava os resultados. Sério, Claudete. Seus índices são de uma mulher de 30. Continue fazendo o que está fazendo. Sorri amarelo, pensando na ironia. Por fora eu estava bem, mas por dentro era um campo de batalha. Enquanto voltava para casa, pensava em como a vida era estranha. Roberto achava que estava me deixando quebrada, frágil, destruída, mas meu corpo timosamente insistia em ser forte, como se estivesse se preparando para algo, como se soubesse que eu ia precisar de toda essa força para o que viria a seguir. Roberto ligou pela primeira vez, uma semana depois de ter saído. Sua voz soava quase alegre, como se estivesse ligando para um velho conhecido, para contar novidades empolgantes, não para a mulher que ele havia abandonado depois de 23 anos. Oi, Claudete. Como você está? A pergunta era tão casual, tão desprovida de qualquer responsabilidade, que por um segundo me deixou sem palavras. Como eu estava, como ele achava que eu estaria. Sobrevivendo, respondi, mantendo minha voz mais neutra possível. Ele não precisava saber sobre a tempestade que acontecia dentro de mim. Olha, tô ligando porque preciso de alguns documentos. Os da casa, sabe? E também tem aquela procuração que você assinou anos atrás. Lembra? Quando fizemos o financiamento? Vou precisar usar. Meu estômago gelou. Que procuração? Que financiamento? Roberto, não me lembro de nenhuma procuração. Claudete, era para a empresa, para eu poder movimentar algumas coisas em emergências. Você assinou lá no cartório, não lembra? Foi junto com os papéis da conta conjunta. A memória voltou nebulosa. Sim, anos atrás, ele tinha me levado ao cartório para assinar alguns papéis importantes. Eu mal li o que estava assinando. Ele tinha dito que era procedimento padrão, proteção, para nós dois, mas agora, ouvindo o tom casual em sua voz, percebi que eu tinha dado a ele poder sobre muito mais do que imaginava. O que você vai fazer com essa procuração, Roberto? Perguntei, tentando soar apenas curiosa, não assustada. Nada, Demei, só preciso regularizar algumas coisas da empresa. E tem mais uma coisa, a casa. Silêncio. A casa, o quê? A casa tecnicamente está no meu nome, Claudete. Você lembra, né? Na época que compramos, eu tinha melhor crédito. Então, colocamos só no meu nome. Mas olha, não se preocupa. Não vou te deixar na rua. Você pode ficar lá por mais uns 6 meses, enquanto se organiza. Acho justo, né? Cisma, ele estava me dando 6 meses na casa que eu transformei em lar por mais de 2 décadas. A generosidade dele era tão insultuosa que quase ri. E depois, minha voz saiu mais fria do que pretendia. Depois você vai ter que alugar algo menor. Mas olha, vou te ajudar. Posso dar uns 3, 4 mil reais para você começar. Sei que você não trabalha há anos, então vai ser difícil no começo. Mas ele pausou, e eu podia imaginar aquele sorriso condescendente. Você sempre foi esforçada. Claudete, vai se virar. 3 ou 4 mil reais, de 1 milhão que ele escondeu. Migalhas. Ele estava me oferecendo migalhas do que sempre foi tanto meu, quanto dele. Que generoso da sua parte, Roberto. A ironia na minha voz era tão espessa, que ele deveria ter percebido. Mas estava ocupado demais com seus próprios planos. Sabia que você entenderia. Sempre foi razoável. É por isso que eu sempre te admirei. Sabe? Sem drama, sem histeria. Você aceita as coisas como elas são. Depois que desligamos, fiquei sentada na sala por horas, processando. Ele havia planejado tudo. A procuração que me fez assinar anos atrás não era proteção. Era uma armadilha. A casa no nome dele não era por crédito. Era estratégia. Até aquela herança do pai dele 10 anos atrás. Quantos outros detalhes ele tinha manipulado ao longo dos anos? Quantas vezes eu assinei papéis confiando nele completamente, enquanto ele construía uma teia que me deixaria sem nada. Fui até meu esconderijo.
e peguei o envelope de Dona Amélia novamente. Segurei contra meu peito, sentindo o peso daquele papel, e pensei: o que você sabia, Dona Amélia? O que você viu nele que eu estava cega demais para enxergar? Mas ainda não era a hora. Ainda não. Precisava ver até onde essa traição ia antes de revelar o que tinha em mãos. Foi numa segunda-feira cinzenta, 3 semanas depois que Roberto saiu, que finalmente abri o envelope. A casa estava silenciosa demais, menos aquele tipo de silêncio que amplifica cada pensamento, cada batida do coração. Sentei na cama que um dia compartilhamos, peguei aquele envelope que Dona Amélia me confiara 15 anos atrás e quebrei o lacre de cera vermelha, que havia guardado segredos por tanto tempo. Dentro havia 3 coisas: uma carta escrita à mão em papel timbrado, um maço de documentos grampeados e outra chave menor, prateada, com um número gravado. Minhas mãos tremiam enquanto abria a carta, reconhecendo imediatamente a caligrafia elegante de Dona Amélia. Minha querida Claudete, começava: se você está lendo isto, é porque meu tempo neste mundo acabou e porque algo aconteceu que te fez precisar do que vou te revelar. Primeiro, quero que saiba que sempre te vi como a filha que nunca tive. Desde o dia que meu afilhado Roberto te trouxe para conhecer a família, vi em você algo raro, bondade genuína, fortaleza silenciosa e uma lealdade que poucos merecem. Infelizmente, também vi nele algo que me preocupava profundamente, menos a mesma ganância, a mesma frieza calculista que destruiu meu irmão, o pai dele. Tentei alertá-lo, moldar seu caráter, mas alguns defeitos estão na alma, não na criação. Por isso, tomei uma decisão anos atrás. Eu tinha patrimônio considerável, 3 imóveis comerciais em São Paulo, ações de empresas que fundei com meu falecido marido, e aplicações que fiz ao longo de décadas. No total, quando vendi e organizei tudo antes de adoecer, somava aproximadamente R$4.800.000, por aí do ler. O ar preso nos pulmões. R$4.800.000. Reli a frase 3 vezes, para ter certeza de que havia entendido. A carta continuava: poderia ter deixado tudo para Roberto Mil afilrado, como seria esperado, mas conheci-o bem demais. Sabia que ele desperdiçaria essa fortuna. Ou pior, usaria para se afastar das pessoas que realmente importavam. Então, fiz diferente. Deixei para ele apenas 500 mil. O suficiente para se sentir abençoado, mas não o suficiente para se perder. O restante, Claudete, deixei para você. Sim, para você. Tudo está em fideicomisso. Um trust que só pode ser acessado por você, com condições que te protegerão de qualquer tentativa de tomarem isso de você. Lágrimas começaram a cair no papel, borrando levemente a tinta azul. Continuei lendo com a visão embaçada. Nos documentos anexos, você encontrará uma conta bancária em seu nome, com R$2.300.000, ações no valor de R$1.400.000, o título de propriedade de um apartamento de 3 quartos em Pinheiros, que está alugado e gerando renda mensal de R$8.000, e um terreno no interior de São Paulo avaliado em R$600.000. A chave pequena é do cofre no Banco Central de São Paulo, Agência Paulista, cofre número 2847, onde guardei joias de família e algumas antiguidades avaliadas em aproximadamente R$300.000. Tudo isso é seu, Claudete. Sempre foi. Desde o dia que assinei esses documentos, 2 anos antes de morrer. Meu corpo estava tremendo inteiro agora. Não de medo, mas de uma mistura esmagadora de emoções menos alívio, incredulidade, gratidão e algo que levei um tempo para reconhecer: validação. Dona Amélia tinha me visto, realmente me visto, não como a esposa de seu afilhado, não como um apêndice de Roberto, mas como eu, Claudete, digna de confiança, digna de proteção, digna de um futuro. A carta terminava: o motivo de todo esse segredo é simples, minha querida. Quis proteger você da ganância que vi se desenvolver em Roberto. Se ele soubesse dessa fortuna enquanto eu ainda vivia,
ou mesmo depois que partisse, ele encontraria formas de manipular você para ter acesso a ela. Mas agora, com tudo em seu nome, protegido legalmente, ele não pode tocá-la. Use essa bênção com sabedoria, não para vingança, mas para liberdade. Não para exibição, mas para a segurança. E se um dia você precisar de perdoá-lo, porque sei que seu coração bondoso vai considerar isso, que seja um perdão de igual para igual, não de dependente para provedor. Você nunca foi menos que ele, Claudette. Nunca. E agora você tem os meios para provar isso. Com todo o meu amor eterno, Amélia. Sentei ali por horas, lendo e relendo, conferindo cada documento. Era tudo verdade, cada palavra. Havia extratos bancários, certidões de propriedade, documentos de ações, tudo em meu nome, tudo datado de 15 anos atrás. Dona Amélia havia feito isso em segredo absoluto, usando advogados que ela mesma pagara para manter sigilo. O apartamento em Pinheiros estava alugado desde então, e a renda acumulada estava depositada automaticamente naquela conta que eu nem sabia que existia. 15 anos de aluguel, 15 anos de rendimentos de ações, 15 anos de juros compostos. O valor total agora devia estar beirando 6 milhões de reais. Talvez mais. A ironia era tão brutal que doía. Roberto tinha escondido 1 milhão e achado que era esperto. Tinha planejado por 10 anos sua grande fuga, orgulhoso de sua astúcia, da sua jogada mestre. E o tempo todo, eu menos a esposa tola que ele subestimou, a mulher que ele achou que deixaria desamparada a menos, tinha quase 6 vezes mais do que ele guardado em segredo. Não por manipulação, não por ganância, mas porque alguém, em algum momento, havia me visto verdadeiramente e decidido que eu merecia proteção. Dona Amélia sabia. Ela sabia que um dia Roberto revelaria sua verdadeira natureza. Ela sabia que um dia eu precisaria dessa segurança. E como uma fada madrinha de um conto que eu não sabia que estava vivendo, ela havia preparado tudo, não para vingança, mas para a liberdade. Ela tinha escrito, e tinha razão. Essa fortuna não era sobre destruir Roberto, era sobre me libertar da dependência, do medo, da posição vulnerável em que 23 anos de dedicação me haviam colocado. Era sobre ter escolhas. Pela primeira vez em décadas, eu tinha escolhas reais. No dia seguinte à descoberta, acordei diferente. Era como se o peso que carregara por semanas tivesse sido substituído por algo mais leve, mais afiado, menos clareza. Roberto achava que tinha todas as cartas na mão. Deixá-lo continuar pensando isso seria minha maior vantagem. Esperei até às 9 da manhã e liguei para o advogado, cujo contato estava nos documentos de Dona Amélia. Doutor Henrique Andrade, especialista em direito sucessório e patrimonial. Quando me identifiquei como Claudette, a beneficiária do trust de Amélia Carvalho Mendes, sua voz mudou imediatamente de profissional para quase aliviada. Senhora Claudette, ele disse com um respeito que me pegou de surpresa. Estamos esperando seu contato há 15 anos. Dona Amélia deixou instruções muito específicas sobre como proceder quando você finalmente acessasse o Trust. Marcamos uma reunião para aquela mesma tarde. O escritório do Dr. Henrique ficava num prédio elegante na Avenida Paulista. O tipo de lugar que eu nunca imaginaria frequentar. Sua sala tinha aquele cheiro de livros antigos e madeira polida. Uma sensação de seriedade e tradição. Ele era um homem na casa dos 60. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados. E um olhar que transmitia décadas de experiência em guardar segredos de famílias poderosas. Dona Amélia me fez prometer 3 coisas. Ele começou depois que sentamos. Primeiro, que eu manteria absoluto sigilo sobre o Trust, até você fazer contato. Segundo, que eu te orientaria a usar esses recursos com estratégia, não com emoção. E terceiro, que eu te ajudaria a proteger esse patrimônio de qualquer tentativa de apropriação indevida. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela me contou. Você sabe sobre suas preocupações em relação ao caráter de Roberto. Disse que um dia você provavelmente precisaria dessa proteção mais do que qualquer outra coisa.
Contei a ele tudo menos a separação repentina, 1 milhão escondido, a procuração que Roberto me fizera assinar, a ameaça de me tirar da casa em 6 meses. Doutor Henrique ouvia com aquela expressão neutra, de quem já viu de tudo, mas percebi uma centelha de indignação quando mencionei os 3 ou 4 mil reais que Roberto oferecera. Quando terminei, ele abriu uma pasta grossa e começou a me mostrar documentos. Primeiro, vamos resolver a questão da procuração. Você tem direito legal de revogá-la a qualquer momento. Vou preparar os papéis hoje mesmo. Segundo, sobre a casa a menos, vamos verificar se realmente ela está apenas no nome dele, ou se você tem direitos como esposa de 2 décadas. Mesmo que esteja no nome dele, você tem direito à metade pela comunhão de bens. Mas mais importante que isso, ele se inclinou para frente. Precisamos decidir se você quer que Roberto saiba sobre sua situação financeira agora, ou se prefere manter isso em segredo por enquanto. A pergunta me pegou. Meu primeiro instinto era confrontá-lo imediatamente. Jogar na cara dele que enquanto ele escondia 1 milhão e o tinha-se. Ver a expressão dele mudando da arrogância para o choque seria delicioso. Mas então lembrei das palavras de Dona Amélia. Use com sabedoria, não para vingança, mas para a liberdade. E percebi que havia poder no segredo. Roberto estava confortável em sua posição de controle. Achava que eu era mulher dependente, assustada, que aceitaria suas migalhas. Se eu revelasse minha situação agora, ele ajustaria suas estratégias, talvez ficasse defensivo, tentaria encontrar formas de contestar o trust, ou criar problemas. Mas se eu continuasse parecendo vulnerável, ele continuaria expondo sua verdadeira natureza. Continuaria fazendo movimentos que revelariam cada camada de sua traição. E quando finalmente chegasse a hora de revelar, o contraste seria devastador. Prefiro manter segredo, respondi. Por enquanto, doutor. Henrique sorriu pela primeira vez. Sábia decisão. Dona Amélia tinha razão sobre você. Passamos as próximas 3 horas planejando. Ele revogaria a procuração de forma silenciosa, sem informar Roberto. Ele só descobriria se tentasse usá-la. Enquanto isso, começaríamos a organizar toda a documentação do meu patrimônio, garantindo que estava protegido legalmente. Sabra caça. Ele faria uma investigação completa de todos os documentos de compra e financiamento. Se descobrirmos que ele usou dinheiro comum para comprar, mas colocou só no nome dele, temos um caso forte, explicou. E sobre 1 milhão que ele escondeu? Doutor? Henrique pausou, um sorriso seco aparecendo. Vamos investigar a origem. Se veio da herança do pai dele durante o casamento de vocês, tecnicamente metade é seu. Ocultação de patrimônio na separação é crime. A cada palavra dele, eu sentia minha posição ficando mais forte. Roberto achava que tinha planejado tudo, mas tinha subestimado uma coisa fundamental. Eu tinha alguém que me planejou há 15 anos. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de documentos, uma lista de passos a seguir, e pela primeira vez em semanas, um senso de direção. Não contaria a ninguém sobre a herança. Continuaria vivendo como vivia, simples, econômica, a Claudete que Roberto achava conhecer. Deixaria ele seguir com seus planos, fazer suas jogadas, revelar cada pedaço de sua traição. E eu observaria tudo, documentaria tudo através do Dr. Henrique, construindo um caso que seria incontestável. Quando chegasse a hora certa, menos, e eu saberia quando era menos a revelação. Não seria apenas sobre dinheiro, seria sobre caráter, sobre quem realmente tinha sido leal, quem tinha sido o estrategista, e quem tinha sido o estrategista, e quem tinha subestimado totalmente a pessoa que dividia sua vida. Dona Amélia seria orgulhosa de você, doutor, Henrique disse quando nos despedimos. E pela primeira vez, permiti que um sorriso genuíno aparecesse em meu rosto. Sim, ela seria. As semanas seguintes foram surreais de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Por fora, eu era Claudete de sempre, menos acordava cedo, arrumava a casa que em breve não seria mais minha, fazia compras comparando preços com atenção, vestia as mesmas roupas simples de sempre, mas por dentro, uma transformação silenciosa
acontecia. Era como viver duas vidas simultaneamente. E a dissonância era ao mesmo tempo libertadora e estranhamente divertida. Dona Carmen, minha vizinha há 20 anos, aparecia quase todo dia com alguma desculpa para verificar se eu estava bem. Claudete, querida, trouxe um bolo. Sei que você deve estar passando por momentos difíceis. Ela falava em tom baixo, como se estivesse consolando alguém no velório. Eu aceitava o bolo a Ferisha Café e a ouvia expressar sua indignação contra Roberto com uma sinceridade comovente. 23 anos, Claudete. 23 anos, você dedicou àquele homem. E ele te abandona assim que o verganha. Mas não se preocupa, viu? A comunidade está aqui, se precisar de qualquer coisa. O que Dona Carmen não sabia menos, o que ninguém sabia menos, é que enquanto ela me oferecia solidariedade, eu tinha acabado de voltar de uma reunião onde Dr. Henrique me informara que o aluguel do apartamento em Pinheiros havia sido reajustado e agora gerava R$ 10.500 mensais, mais do que Roberto ganhava na melhor época dele. Sentava ali, aceitando migalhas de compaixão, enquanto minha conta bancária secreta recebia mais em renda passiva do que a maioria das pessoas ganhava trabalhando. A ironia era tão absurda que às vezes eu tinha que me conter para não rir. Seu Martins, dono da mercearia da esquina, começou a me dar descontos que eu sabia que saíam do bolso dele. Leve esse arroz, Claudete. Não se preocupe com o troco. Sei que os tempos estão difíceis para você agora. Eu agradecia, comovida, sabendo que poderia comprar a mercearia inteira dele, sem nem sentir no bolso. Mas aceitava porque recusar levantaria suspeitas. Precisava manter a fachada. As noites eram quando a dualidade mais pesava. Sentada sozinha na sala, comendo o jantar simples que preparara, eu abria o tablet que Dr. Henrique me dera e checava as atualizações. As ações que Dona Amélia comprara estavam valorizando menos mais 80 mil em uma semana. O fundo de investimento rendera mais 122 mil no último mês. Enquanto isso, Roberto me mandava mensagens. Claudete, preciso que você economize na conta de luz. Ainda está muito alta. Vai me ajudar quando tivermos que dividir as contas finais? Eu respondia. Claro, Roberto, você mais cuidadosa. Enquanto olhava para a tela, mostrando que só os rendimentos daquela semana davam para pagar 2 anos de conta de luz. A hipocrisia necessária me engasgava às vezes, mas Dr. Henrique havia sido claro. Não dê nenhuma indicação de mudança até termos tudo documentado. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Roberto não pode nem suspeitar. 2 coisas aconteceram naquele período que mudaram algo em mim. A primeira foi quando fui ao banco resolver um problema com cartão. Não o banco secreto, mas o comum, onde Roberto e eu tínhamos conta conjunta. A gerente, uma mulher jovem que sempre fora cordial, me tratou com uma condescendência dolorosa. Senhora Claudete, sobre o limite do cartão, entendo sua situação, mas não podemos aumentar agora. Talvez quando a senhora conseguir um emprego, algo que comprove renda regular. Ela falava devagar, como se eu fosse uma criança ou alguém de inteligência limitada. Eu, que tinha investimentos gerando mais renda passiva que o salário dela. A vontade de corrigir sua percepção era quase física, mas apenas sorri e disse: entendo. Obrigada pela compreensão. Saí daquele banco fervendo, não por raiva, mas por uma compreensão súbita e brutal. Essa era a vida que Roberto imaginara para mim, dependente de migalhas, de compaixão alheia, de limites impostos por outros. E ele estava confortável com isso porque significava que ele mantinha controle, poder, superioridade. A segunda coisa foi uma ligação de Roberto. 3 semanas depois, que saíra. Sua voz soava diferente, menos mais leve. Quase feliz em Claude. Oi, olha, só queria avisar que conheci alguém. Não é sério ainda, mas achei importante você saber. Silêncio. Ele esperava uma reação. Choro, talvez. Súplicas. Raiva. Dei a ele apenas um. Entendo,
neutro e plano. Ele pareceu desapontado com minha falta de emoção e continuou. É uma mulher incrível, sabe? Independent. Tem sua própria empresa. Não precisa de nada de mim. É refrescante estar com alguém que não depende financeiramente de mim. A crueldade casual daquela frase me atingiu como um soco. Ele estava basicamente dizendo que eu era um fardo, uma dependente que ele finalmente conseguira largar. Que bom que você está feliz, Roberto. Respondi com uma voz tão doce que deveria ter soado alarmante. Todo mundo merece encontrar a pessoa certa. Ele desligou satisfeito, provavelmente achando que eu havia aceito meu papel de ex-esposa resignada e inofensiva. Naquela noite senti com Dr. Henrique para mais uma reunião. Ele está estabelecendo um padrão. O advogado explicou enquanto anotava. Está construindo uma narrativa onde você é a esposa dependente e ele é o provedor generoso. Isso vai ser importante depois. Tínhamos descoberto mais coisas. A casa realmente estava só no nome dele, mas havíamos encontrado provas de que parte do pagamento inicial veio de uma conta conjunta menos minha também. Portanto, a procuração que eu assinara anos atrás tinha sido revogada silenciosamente. E Roberto ainda não sabia. E sobre o milhão dele? Doutor, Henrique sorriu ao revelar. Conseguimos rastrear a origem. Veio da herança do pai dele, durante o casamento. No Brasil, bens adquiridos durante o casamento são comunhão parcial. Metade daquele milhão, legalmente, é seu. Ele está ocultando patrimônio comum. Isso é crime no processo de separação. Cada informação era uma peça de dominó se posicionando. Quando chegasse a hora de empurrá-los, a queda seria espetacular. Mas a parte mais estranha dessa vida dupla era como me sentia em relação a Roberto. Não era ódio exatamente. Era algo mais complexo. Era quase pena. Observá-lo fazer jogada após jogada, cada uma revelando mais de seu caráter, era como assistir alguém cavar o próprio túmulo, convencido de que estava construindo um palácio. Ele não sabia que cada mensagem condescendente, cada generosidade insultuosa, cada revelação de seu egoísmo, estava sendo documentada, não para vingança menos doutor, Henrique. E eu tínhamos sido cuidadosos nisso menos mais, para a justiça. Dona Amélia tinha escrito, não para vingança, mas para a liberdade. E era isso que eu buscava. Não destruir Roberto, mas libertar-me completamente da narrativa que ele tentava impor. A narrativa onde eu era fraca, dependente e sortuda por suas migalhas. Quando a verdade viesse à tona, não seria sobre estabelecer a verdade. Eu nunca fui menos que ele. Nunca. E agora tinha os meios para provar isso de forma incontestável. 4 meses depois que Roberto saiu, recebi uma ligação dele numa terça-feira, à tarde. O tom de voz era completamente diferente de todas as outras vezes. Não tinha mais aquela leveza arrogante, aquela certeza casual. Havia urgência pânico. Claudete, preciso falar com você pessoalmente. É importante. Meu coração acelerou. Algo tinha acontecido. Sobre o que, Roberto? Tentei manter minha voz neutra, mas percebi que ele estava com dificuldade até para formar frases completas. Só vem, por favor. No café onde a gente costumava ir, a vulnerabilidade no seu, por favor, me pegou desprevenida. Em 23 anos de casamento, Roberto raramente pedia. Ela ordenava, sugeria, decidia, mas pedia. Isso era novo. Quando cheguei ao café, quase não o reconheci. O homem que havia saído de casa 4 meses atrás, confiante e com aquele sorriso de quem estava começando uma aventura, tinha sido substituído por uma versão pálida e magra de si mesmo. Ele emagrecera pelo menos 10 quilos. Tinha olheiras profundas e suas errupes, antes sempre impecáveis, estavam amarrotadas, como se ele tivesse dormido nelas. Se levantou quando me viu, num gesto de cortesia que me surpreendeu, e percebi que suas mãos tremiam ligeiramente. Obrigado por vir, ele disse. E havia uma gratidão genuína ali que me desarvorou. Sentamos, e ele pediu apenas café preto. Nada para comer.
Ficamos em silêncio por um momento até que ele finalmente começou, olhando para a xícara, como se as palavras fossem dolorosas demais para dizer olhando nos meus olhos. Ah, Vanessa, a mulher que eu te disse que tinha conhecido. Ele engoliu seco. Ela sumiu, levou tudo. Esperei que ele continuasse, e eu confiei nela, Claudette, completamente. Ela disse que estava investindo o dinheiro em negócios dela, que ia nos fazer crescer juntos. Eu transferi quase tudo. 800 mil reais. Minha mente processou rapidamente. Ele havia dado 800 mil para uma mulher que conhecera há poucos meses. A ironia era tão brutal que tive que controlar meu rosto para não revelar nada. Ela simplesmente desapareceu. Bloqueou meu número, apagou perfis de redes sociais. O apartamento que ela dizia ser dela era alugado e a proprietária não sabe onde ela está. Fui na polícia, mas disseram que sem provas concretas de fraude. É difícil. Ele finalmente olhou para mim e seus olhos estavam vermelhos, se de falta de sono ou de choro. E eu não sabia. Mas tem mais. A empresa está em crise. O sócio que eu tinha decidiu sair. Levou metade dos clientes. Descobri que ele estava planejando isso há meses, fazendo acordos pelas minhas costas. E tem dívidas, Claudette. Dívidas que eu nem sabia que existiam. Fornecedores que não foram pagos. Impostos atrasados. O contador sumiu com os livros. E agora a receita está me autuando. Cada frase era uma bomba. E eu assisti aquele homem desmontar diante de mim. 1 milhão que ele guardara por 10 anos, que ele usara para me abandonar com aquela confiança arrogante, tinha evaporado em 4 meses. 800 mil com uma golpista. E o resto? Provavelmente afundando com a empresa. A matemática era cruel. Em 4 meses, Roberto perdera o que levara 10 anos planejando esconder. Eu tive que vender o carro. Ele continuou, sua voz quebrando. O apartamento que aluguei era caro demais, tive que o ser. Estou ficando num hotel barato enquanto resolvo as coisas. Mas, ele pausou, e a próxima frase saiu como um sussurro. Claudette, eu estraguei tudo. Tudo. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim menos uma parte pequena, mas persistente. Sentia satisfação. Justiça poética. Karma. Como quiser chamar. Ele abandonado achando que era o esperto, o que tinha poder e controle. E a vida mostrou rapidamente que arrogância e ganância têm consequências. Mas outra parte de mim, a parte que passara 23 anos ao lado daquele homem, sentia algo diferente. Não era pena exatamente. Era mais uma tristeza pela tragédia de alguém destruindo a si mesmo. O que você quer de mim, Roberto? Perguntai finalmente. Minha voz mais suave do que pretendia. Ele olhou para mim como se a pergunta fosse óbvia, mas ainda assim difícil de verbalizar. Eu não sei. Conselho? Apoio? Eu sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz, mas você é a única pessoa que ainda ele não conseguiu terminar. A pessoa que ainda se importava, era isso que ele ia dizer. Depois de me abandonar, de me oferecer migalhas, de planejar me tirar da casa, de se gabar sobre sua nova vida e nova mulher, ele ainda achava que eu era a única pessoa que se importaria com seu destino. E a parte mais perturbadora era que ele provavelmente estava certo. Apesar do tudo, 23 anos não desaparecem em 4 meses. Roberto, comecei cuidadosamente. Eu não posso resolver seus problemas. Você criou essa situação, tomou essas decisões. Mas, pausei, escolhendo as palavras. Eu não vou te abandonar completamente. Não é quem eu sou. Ele quase desabou, ali mesmo. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ele tentou controlar, mas não conseguiu completamente. Obrigado. Foi tudo que conseguiu dizer. Nos despedimos meia hora depois que ele me contou mais detalhes da sua queda. Menos dívidas que somavam quase 300 mil, processos trabalhistas, fornecedores ameaçando processar, o castelo que ele construíra com 1 milhão roubado, tinha desmoronado mais rápido do que levara para ser construído. Enquanto voltava para casa, liguei para a Dr. Henrique
e contei tudo. É exatamente o que eu esperava, ele disse, sem surpresa. Pessoas que fazem escolhas baseadas em ganância tendem a continuar fazendo escolhas baseadas em ganância. A Vanessa provavelmente viu nele exatamente o que ele viu em você. Uma vítima fácil. A diferença é que ela foi mais rápida. A observação era cruel, mas precisa. Roberto tinha abandonado uma esposa fiel por uma aventura e uma promessa de liberdade. E a vida lhe dera exatamente o que ele buscava, menos liberdade. Liberdade de tudo, inclusive de segurança e estabilidade, e das pessoas que realmente se importavam com ele. O telefonema veio 2 semanas depois do encontro no café, numa sexta-feira à noite. Era quase meia-noite, e eu estava quase dormindo, quando o celular vibrou. Nome na tela: Roberto. Atendi com um pressentimento ruim. Claudete. Sua voz estava diferente, mais do que cansada, derrotada. Eu sei que é tarde, mas eu preciso te pedir algo, e sei que não tenho direito. Mas ele pausou e ouvi um suspiro trêmulo. Posso voltar para casa temporariamente, só até eu me reorganizar. Silêncio. Eu deveria ter previsto isso, mas mesmo assim, a pergunta me pegou desprevenida. O que aconteceu, Roberto? Ele contou tudo num fluxo desesperado de palavras. O hotel barato onde estava ficando tinha aumentado o preço, e ele não conseguia mais pagar. Não tinha mais dinheiro para alugar um lugar, não com as dívidas acumulando. Tinha vendido tudo que podia vender. Tentara pedir ajuda para amigos, mas descobrira que amizade sem dinheiro é uma mercadoria rara. Eu não tenho onde ir, Claudete. Não tenho mais ninguém. Parte de mim queria dizer não. Queria deixá-lo sentir o peso completo das consequências. Ele me abandonara, achando que eu ficaria desamparada, vulnerável, dependente da generosidade alheia. Agora, era ele quem estava nessa posição. A simetria era quase poética, mas então lembrei das palavras de Dona Amélia. Use com sabedoria, não para vingança. Recusá-lo agora seria vingança. Raiba Ixer, me, ao nível que ele demonstrara. E além disso, havia o plano de Dr. Henrique. Deixe-o voltar. O advogado havia sugerido algumas semanas atrás, antecipando esse exato cenário. Quando ele estiver completamente dependente de você, quando tiver tocado o fundo, aí sim, revelamos tudo. O contraste será inegável. Era estratégia, não bondade. Ou talvez fosse ambos. Eu não tinha certeza mais. Pode vir, falei finalmente. Mas tem condições. Você fica no quarto de hóspedes. Você respeita meu espaço. E você precisa começar a procurar emprego imediatamente. Quando ele chegou no sábado de manhã, o choque foi ainda maior do que no café. Roberto sempre fora um homem vaidoso, menos cabelo, sempre cortado, barba feita, roupas de marca. O homem que apareceu na porta tinha barba por fazer de dias, cabelos desgrenhados, e carregava apenas uma mala pequena e uma mochila. Seus olhos evitaram os meus quando entrou, como se não conseguisse suportar o peso do que isso representava. O quarto de hóspedes é ali, apontei, mantendo minha voz neutra. Ele apenas acenou com a cabeça, e foi. Ouvi a porta fechar, e um silêncio depois. Não sei se ele estava chorando, mas algo na qualidade daquele silêncio me fez pensar que sim. Essa era agora a minha realidade. O homem que me abandonara com tanta confiança 4 meses atrás estava de volta. Mas não como marido, não como parceiro, como hóspede relutante na casa que um dia foi dele. Os primeiros dias foram desconfortáveis, de uma maneira que palavras não descrevem adequadamente. Criamos uma rotina cuidadosa, para evitarmos um ao outro. Ele acordava cedo e ia para o quarto de hóspedes assim que me ouvia na cozinha. Eu esperava ele sair para usar o banheiro. As refeições eram separadas. Quando precisávamos conversar, era sobre necessidades básicas. Acabou o papel higiênico. Vou usar a máquina de lavar. Recebi uma conta que precisa ser paga. Era como viver com um estranho extremamente educado, que você tinha um passado compartilhado, mas não reconhecido. Dona Carmen, minha vizinha, apareceu 2 dias depois que Roberto voltara,
com seus olhos curiosos mal disfarçados pela preocupação. Claudete, querida, viu Roberto entrando. Vocês? Voltaram? A pergunta veio carregada de julgamento mal escondido. Não, respondi firmemente. Ele está passando por dificuldades, e eu ofereci ajuda temporária. Somos adultos, Dona Carmen. Podemos coexistir civilizadamente enquanto ele se reorganiza. Ela claramente queria perguntar mais, mas algo no meu tom deixou claro que o assunto estava encerrado. Depois que ela saiu, pensei na ironia. 4 meses atrás, ela me oferecera compaixão porque eu era a abandonada. Agora, provavelmente estava me julgando por deixar aquele canalha voltar. Não podia ganhar de qualquer jeito. Mas a opinião dela, percebi, não importava mais. Estava começando a entender que a opinião de muita gente não importava. O que importava era minha própria bússola moral. Minha própria noção de quem eu queria ser nessa história. E eu não queria ser a pessoa que chutava alguém quando estava no chão. Mesmo que esse alguém tivesse feito exatamente isso comigo. Roberto começou a procurar emprego na 2ª semana. Eu o via no computador velho que tínhamos, atualizando currículos, respondendo anúncios. Suas credenciais eram boas. 20 anos de experiência na área. Contatos importantes. Mas havia um problema que ele subestimara. A notícia de que sua empresa estava falindo, de que havia processos, dívidas, tinha se espalhado. O mercado era pequeno, as pessoas comentavam, ninguém queria se associar a um nome problemático. E logo as respostas sumiram. Era doloroso observar como Roberto mudava fisicamente a cada negativa. Ficava mais retraído, evitava meu olhar, passava horas calado, olhando pela janela da cozinha, como se o mundo tivesse encolhido ao redor dele. Aceitei sua presença com frieza educada. Organizava as tarefas da casa, dividindo responsabilidades. Se quiser ficar aqui, vai precisar ajudar com limpeza, eu disse logo no 2º dia. Ele assentiu sem questionar, e pela primeira vez na vida, vi Roberto esfregando banheiro, lavando pratos, estendendo roupas. Não reclamava, não respondia, apenas aceitava. Às vezes à noite ouvia soluços baixinhos vindo do quarto dele. A compaixão que eu sentia era superficial, um tipo de pena clínica, e percebia o abismo entre quem eu era e quem ele esperava encontrar. O contraste era brutal, de viagens e jantares caros à dependência de um prato de arroz e feijão, servido por mim, de terno e gravata a roupas simples e velhas, de opulência à simplicidade forçada. Sem conseguir recolocação no mercado, Roberto topou o primeiro bico que apareceu. Faxina num prédio comercial de um conhecido da vizinhança. Ele saiu envergonhado naquela manhã, vestindo luvas de borracha que peguei para ele, a cabeça baixa, evitando olhares. Voltava exausto, mãos calejadas e cheirando a desinfetante, perguntando quase num sussurro se tinha deixado tudo limpo mesmo. O dinheiro era pouco, mal dava para contribuir com as contas e logo teve que vender o relógio suíço de herança do pai para pagar dívidas pequenas. Aos poucos, foi se desprendendo de possíveis últimos sinais do antigo Roberto. Roupas de grife, sapatos caros, colônias importadas. Começou a andar menos arrumado, mais silencioso, olhando as pessoas com humildade que nunca tinha visto. Fazendo faxina, conheceu outros trabalhadores em situação parecida, menos mães solteiras, ex-executivos arruinados, jovens começando sem opção melhor. Escutava histórias, trocava confidências, aprendia o valor do dinheiro contado do fim do dia, dos pequenos gestos. Um dia, chegou em casa com olhos marejados. Hoje a dona Bernadette, a copeira, me disse que sentiu orgulho de mim, porque não desisti. Disse que gente boa aprende na dor, e que eu nasci de novo. Nunca imaginei ouvir algo assim trabalhando de faxineiro. Ele relatava pequenos gestos de gentileza, aprendizados espontâneos. E pela primeira vez em anos, pede desculpa, sinto muito por tudo que te fiz passar. Eu realmente achei que era forte, mas só agora entendo. Comecei a perceber uma transformação gradual. Perguntava como me sentia. Ajudava espontaneamente.
revelava vulnerabilidades raras em pequenas conversas, e apesar de ainda manter uma distância emocional, era visível. O sofrimento estava arrancando camadas do Roberto velho, dando espaço para um homem mais simples, mais real. Foi numa tarde fria que outra verdade veio à tona. Chegou uma carta registrada para Roberto, vinda de um escritório de advocacia. Ele abriu, empalideceu, e sente-se na mesa da cozinha sem forças. Era um processo judicial. E no anexo, provas de que Vanessa, a mulher que levara seu dinheiro, não só aplicara o golpe, como também estava envolvida em fraude com outros homens, e que, na verdade, usava nome falso e estava foragida. Junto, descobriu dívidas ocultas no próprio nome, empréstimos que ela pedira usando seu CPF, deixando-o ainda mais afundado. Enquanto ele lia, lágrimas caíam no papel. Ela me enganou até o fim, murmurou, a voz desmanchando. Pela primeira vez vi Roberto realmente despedaçado, vulnerável, sem mascaras. Enfim, consciente de tudo que havia perdido por confiar em quem nunca o amou, por abandonar quem sempre esteve ao seu lado. Sentei diante dele e em silêncio dividi minha presença. Não como esposa, não como inimiga, mas como alguém que compreendia o peso da dor. Na noite daquele dia, Roberto bateu à porta do meu quarto. Sei que não mereço, mas pode me perdoar? Olhei em seus olhos e enxerguei, finalmente, a humildade sincera de quem reconhece seus próprios erros. Meses depois, marcamos uma reunião formal com o Dr. Henrique, o advogado, numa sala repleta de documentos. Eu estava calma, controlada, enquanto Roberto, bem mais magro e tenso, se perguntava o que estava acontecendo. Henrique começou apresentando documentos um a um, detalhando cada patrimônio, o apartamento, ações, rendas, tudo em meu nome. Por decisão de Dona Amélia, Roberto olhava as folhas sem entender, a testa franzida. Até que, de repente, o choque se fez claro. Você tinha tudo isso? Todo esse tempo? E deixou eu pensar que você não tinha nada. Por quê? Deixei a resposta pairar por alguns segundos, olhando em seus olhos. Porque você precisava aprender o que não poderia aprender de outra forma. Porque eu também fui enganada. Confiei sem reservas, fui traída. Mas há escolhas que cabem a cada um de nós. Com poder ou desespero, com dinheiro ou com nada, o que importa são as decisões e as lições que tiramos do fundo do poço. Ele ficou em silêncio, lágrimas rolando, agora entendendo todo o quadro. Você me deixou sofrer de propósito? Questionou a voz embargada. Não por vingança, por justiça, por amor próprio. Porque só assim você poderia renascer verdadeiro. A revelação mudou tudo. Roberto ficou dias em silêncio, processando a verdade amarga de ter sido perdoado, mesmo sem merecer. De ter pedido esmola a quem tinha tanto. E, mais ainda, que o dinheiro nunca fora a questão mais importante. Eu não sou mais aquele homem, Claudete. Não posso ser. Preciso provar para mim mesmo que posso ser alguém diferente. Confessou certo dia. Recusou ofertas de conforto fácil. Quero continuar trabalhando, mesmo que como faxineiro. Preciso terminar o que comecei. Preciso provar que mudei. Passei a ajudar apenas com conselhos, suporte emocional. Nunca como muleta ou salvadora. Nosso relacionamento se redesenhou aos poucos. Agora, construído em respeito, não necessidade. Senti orgulho real da transformação dele, quando recusou um empréstimo que ofereci. Obrigado. Mas o que preciso não se compra. Preciso do tempo e das feridas para aprender. Foi de uma conversa sobre dor e recomeço que nasceu nosso novo projeto. Decidimos criar uma pequena fundação para ajudar pessoas em situações de abuso financeiro e abandono, oferecendo orientação jurídica, oficinas de capacitação e apoio emocional. Ninguém deveria passar pelo que passamos. M. Celâncio, isolado, envergonhado, ele disse, olhos brilhando com um novo propósito. Investi parte do patrimônio herdado nesse projeto. Visitamos juntos o túmulo de Dona Amélia, levando flores amarelas e uma carta de agradecimento.
Diante daquela lápide, conversei em silêncio. Obrigada por acreditar em mim, quando nem eu acreditava. Seu legado agora vive em muitas outras pessoas. Roberto se juntou a mim em prece, emocionado. E ali firmamos o compromisso não só de reconstruir nossas vidas, mas de transformar nossa dor em esperança para outros. No encerramento, a frase foi simples e poderosa. No final, ganhamos algo mais valioso do que dinheiro ou poder. Conquistamos a chance de sermos pessoas verdadeiras, generosas, capazes de amar e reconstruir. E, graças ao sofrimento, aprendemos que a justiça não é vingança, menos é recomeço, é redenção, é legado.